E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos começando aqui uma super live apenas pelo Instagram. A gente normalmente não faz isso, normalmente fazemos as lives em todas as redes sociais, mas vou fazer alguns testes, é uma oportunidade de vocês também poder tirar as dúvidas de vocês. E hoje o tema vai ser um tema muito incrível, muito fantástico, que vai ser sobre a diferença entre o músico cristão e o músico secular, galera. É muito importante vocês entender para conseguir pegar a expertise dos músicos seculares. A gente somos todos músicos cristãos, mas vocês vão ver que existem algumas diferenças muito grandes entre essas duas categorias de músicos. Para quem não sabe o que é músico cristão, são os músicos que tocam normalmente na igreja. Então, se você é evangélico ou católico ou cristão no geral, se você toca em alguma comunidade, você já é cristão, se você acredita em Cristo. Então, esses são os músicos que eu vou aqui determinar como músicos cristãos. Mas existe também uma segunda categoria de músico, que são quais? São os músicos seculares. Quais são os músicos seculares e o que caracteriza eles dessa forma? Normalmente, músicos seculares são os músicos não cristãos, que não tocam na igreja. Então, vocês vão entender um pouquinho mais sobre as diferenças entre eles. Uma coisa muito importante de vocês entender também é o seguinte: eu particularmente já toquei tanto na igreja, no meio cristão, quanto no secular também. Então eu já toquei com várias bandas profissionalmente e é muito legal eu poder passar essa experiência para vocês. E eu acho que vai ajudar bastante na consciência de vocês e entender e saber o quão distante os músicos, em alguns aspectos, cristãos estão longe dos músicos seculares. Mas vocês também vão entender as vantagens dos músicos seculares também sobre os músicos cristãos sobre os músicos seculares. Então, tem os prós e os contras, e cada um tem uma forma de pensar, de estudar e de tocar, mas é legal vocês pegar o melhor de cada um desses dois tipos de músicos para vocês conseguir ter uma melhor qualidade, para vocês conseguir ter o melhor resultado pensando dessa forma, tá bom? Então, primeira coisa aqui muito importante que vocês precisam saber, galera. Normalmente, eu particularmente, eu comecei tocando na igreja. Normalmente, acho que os músicos cristãos começam tocando no meio cristão mesmo, na igreja, e isso é uma vantagem muito grande. Por quê? A gente desde cedo, desde o início, já começa aprendendo a tocar por influência da própria igreja, assim como eu mesmo comecei a aprender a tocar com a influência da minha mãe. Eu já disse isso várias vezes para vocês. Vou fazer um podcast trazendo ela também a contar um pouquinho sobre essa história, mas ela me ajudou demais, galera. Ela me ajudou bastante e me influenciou bastante. Então, se não fosse a igreja, eu acho que eu não tocaria nenhum instrumento. Então, por influência da minha mãe, isso me ajudou bastante. Eu comecei a tocar por conta dela. E na igreja a gente sempre tem contato com instrumentos. Diferente de fora da igreja, os músicos seculares, normalmente, na maior parte das vezes, ou eles têm influência pela família deles de tocar na igreja, ou alguns deles não têm essa influência e acaba não aprendendo a tocar. Vou dar um exemplo para vocês entenderem, galera. Eu já toquei muito tempo, dei aula muitas vezes em escolas de músicas que não eram cristãos, os alunos, e também já dei aula em várias instituições, em vários projetos sociais. E é muito legal porque às vezes a gente ia em escolas de ensino regular para poder apresentar os instrumentos. E eu sempre via, galera, sempre via a mesma coisa. O pessoal não tinha contato com o instrumento e ficavam todos muito abismados por ver algum instrumento diferente. Por exemplo, eu conversava com meus amigos da escola e falava, eu toco teclado, toco piano, toco violino. Eles falavam, nossa, que coisa incrível, cara, tipo, você tocar violino. Daí eu perguntava para eles, você já viu um violino de perto? Ou você já viu um piano de perto, uma guitarra? Eles sempre falavam que não. A única referência que eles tinham era de músicos tocando em shows, por exemplo, ou de assistir pela televisão. Então, músicos que não são cristãos, normalmente, eles não têm esse contato tão grande com a música. Não tem sempre pessoas tocando com eles, não tem pessoas para apresentar esses instrumentos, e por conta disso, normalmente, quem é cristão tem essa vantagem. Vou dar um exemplo para vocês entenderem.
os músicos da congregação cristã do Brasil, por exemplo, normalmente nessas igrejas tem muitas orquestras grandes, então tem violino, viola, trompa, tem órgão, tem vários instrumentos que isso já estimula desde cedo a criança a poder tocar, aprender e ter um prazer e uma vontade de estudar um instrumento. Inclusive na Bíblia fala uma palavra que fala: ensina ao menino no caminho que deve andar, para quando ele crescer ele não perecer. Isso quer dizer o quê, galera? Que a influência que a gente tem sobre nossos filhos e a forma que a gente ensina eles vai interferir em tudo. Então, normalmente eu vejo os músicos cristãos, as crianças, desde pequenininho, já aprendendo o instrumento, tendo esse estímulo pelo fato de ter esse convívio com música. Eu lembro que aqui na Assembleia de Deus, onde eu era, a igreja que eu congregava, as crianças, os menininhos pequenininhos, eles ficavam sempre sentados no primeiro banco ali, em frente dos músicos, para poder acompanhar a gente. Então ele ficava vendo eu tocar violão, tocar guitarra ou teclado, ficava vendo o baterista tocar. E essa influência sempre ajudou bastante, porque passava um pouquinho, eles já estavam tocando, já entrava na orquestra para aprender a tocar, ou pedia para aprender com algum dos irmãos da igreja, e isso é muito bom. Então essa é a vantagem e o ponto positivo para a gente que somos músicos cristãos. Normalmente a gente já tem um contato muito legal com música desde cedo, desde muito novo, esse contato a gente tem, e isso interfere positivamente para a gente que somos músicos cristãos. Então, para quem está entrando agora e está perdido, não sabe qual é o tema aqui da nossa live de hoje, primeiramente eu estou fazendo a live somente aqui no Instagram, vou fazer esse teste aqui hoje. E a segunda coisa, o tema da nossa live aqui é sobre músicos cristãos versus músicos seculares. Eu vou falar um pouquinho sobre a característica de cada um deles para vocês entenderem e a gente conseguir pegar o melhor de cada um. Porque eu já toquei por muito tempo na igreja, minha vida praticamente inteira, mas eu também já toquei muito no meio secular, fora da igreja, com bandas profissionais. E é legal vocês entenderem as diferenças entre eles e poder agregar o valor, as coisas boas de cada um desses universos. Então, os músicos cristãos têm um ponto positivo nessa questão de já ter um contato com a música desde cedo, ter um contato com as pessoas tocando o instrumento desde novo, desde muito cedo. Outro ponto positivo que eu vejo para as pessoas que são do meio cristão, que estão na igreja. Normalmente a gente são mais desinibidos do que as pessoas que não são cristãs. Por quê? Desde novinho a gente na escola dominical já recebe a oportunidade para poder ler um versículo, a gente vai crescendo, sempre tem que fazer uma oração, dar uma saudação. Então nós que somos músicos cristãos já temos uma certa vantagem aí, é uma coisa muito boa, porque desde novinho, desde criança, a gente aprende a falar em público, a gente aprende a ler a Bíblia. Então isso ajuda bastante a ter uma vantagem sobre pessoas que não são cristãs. Então isso ajuda bastante. Mas nem tudo são flores. Então, deixa eu contrabalancear aqui para vocês entenderem. Uma das coisas que eu descobri, estando fora da igreja, tocando com bandas fora da igreja, e que eu percebo que os músicos cristãos pecam bastante nessa questão na hora de evoluir. Galera, a organização de quem não é cristão, do meio secular, quando a gente vai tocar profissionalmente, é muito grande, mas muito, muito grande. E eu só fui ter essa realidade e conseguir ver foi quando eu comecei a tocar com bandas profissionalmente fora da igreja. Qual que é a diferença entre o músico cristão nesse quesito de organização, de compromisso com o músico cristão, com o músico não cristão? Normalmente na igreja, a maioria de vocês deve já ter visto isso. Tem um problema gigantesco, um problema muito sério, que é o seguinte: normalmente quando a gente está na igreja, os irmãos normalmente eles fazem, parece que com pouco caso, não dá o seu melhor e faz de qualquer jeito. Como assim? Tem ensaio, vamos supor, marca um ensaio na igreja. Olha só, o ensaio vai ser sexta-feira, 7 horas da noite ou 7h30. Normalmente o pessoal chega meia hora, 1 hora depois. Eu não sei o que acontece com quem é cristão, mas na maior parte das vezes nas igrejas não tem essa organização. E eu lembro que quando eu ensaiava aqui na igreja, a gente chegava muito atrasado, os músicos chegavam muito atrasados, depois chegava lá, não sabia o que ensaiar, o que ia passar, então o pessoal chegava super perdido no ensaio, não sabia as músicas e tentavam aprender lá na igreja. Então isso era um problema muito, muito grande. E o que acontece, galera, com isso? Quando as pessoas não se organizam,
não rende nada o ensaio. Então a gente ficava, às vezes, 2 horas, 3 horas ensaiando para sair tipo 2 hinos. Não rendia porque o pessoal não tinha compromisso e também não tirava as músicas e não levava nada a sério. E quando eu fui ensaiar, a primeira vez que eu fui tocar fora da igreja com bandas seculares, eu já tomei um choque, porque a organização deles é extrema. Eu cheguei no ensaio, no horário já estava todo mundo no horário, em ponto, todo mundo já tinha tirado a música. Por quê? Pelo fato de ser o meio secular e ser normalmente profissional, o pessoal toca. Quando eu falo profissional, não é a questão, galera, de ser muito bom, tá? Tentam entender essa questão quando eu falo do meio secular. Tocar profissionalmente é questão de ter rentabilidade. A diferença entre ter rentabilidade quando o pessoal está recebendo ou na igreja que a gente faz um trabalho como voluntário é completamente diferente. Então, os músicos, às vezes eu via músicos que não tocava metade do que os músicos da igreja. Os músicos da igreja tocavam demais, demais, demais. E às vezes eu ia tocar com o pessoal do meio secular, eles não tinham o mesmo conhecimento que o músico cristão, mas a organização deles e o quanto eles eram dedicados já supria completamente isso. Eu lembro que às vezes a gente ensaiava, os músicos eram muito bons da igreja, mas chegava na hora de tocar, não ficava tão bom. E quando eu ia tocar com o pessoal que não eram cristãos, galera, às vezes eles não tocavam tão bem quanto o pessoal que era cristão. Só que eles tinham uma dedicação tão grande, eles ensaiavam tanto e era tão profissional que eles chegavam no horário, tava com o instrumento sempre afinadinho, com acordoamentos novos, equipamentos novos. Eles tiravam as músicas em casa, ensaiava bastante. Quando a gente ia tocar, ficava incrível, ficava perfeito. E foi o primeiro choque que eu tive de realidade, de diferença entre o músico cristão e o não cristão, porque a vida inteira eu só toquei na igreja e para mim já era rotina e já era normal os músicos não tirar música em casa, os músicos chegar na igreja sem estar preparado, chegar atrasado. Então, para mim, como essa era sempre a minha realidade, eu achava que isso era o comum. E quando eu ensaiei pela primeira vez com músicos não cristãos, com músico secular, eu vi que pelo fato de ser profissional, por ter rentabilidade, por ter monetização, pelo fato deles estarem pagando, então eu vi que normalmente eles eram muito mais dedicados. Agora eu vou dar um outro exemplo para vocês entenderem que às vezes na igreja, os músicos cristãos, eu vejo que tem uma resistência quanto a isso. Mas a gente tem que entender que não é porque a gente está tocando na igreja que a gente tem que fazer de qualquer jeito e também não é porque a gente está tocando na igreja que a gente não tem que ter compromisso. A gente não está fazendo um favor na obra de Deus, a gente está fazendo a obra de Deus, então tem que fazer o melhor. Quando eu falo para vocês que a gente que somos cristãos temos que ser exemplos e temos que ser os melhores, galera, é porque a gente está fazendo para Deus, não estamos fazendo para homem. Então eu percebo normalmente esse problema. Quando o pessoal vai tocar na igreja, eles fazem pouco caso, falam, não estou recebendo, eu vou quando eu posso, eu chego a hora que eu quero. Não, galera, a gente está fazendo para Deus, tem que ser o melhor. Se não for para fazer o melhor, se for para fazer de qualquer jeito, é melhor não fazer a obra de Deus. Porque eu acredito que seja até pecado você fazer de qualquer jeito. Então, o que eu sempre ouço das pessoas falando, galera? O pessoal chega para mim e fala, para mim é difícil, na igreja eu sempre ouvia isso. O pessoal falava, para mim é muito difícil. Por que é muito difícil? É complicado porque eu trabalho o dia inteiro, tenho casa para arrumar, ou tenho filho para cuidar, e acaba sendo muito corrido, então não consigo estudar muito, pegar no meu instrumento, então eu só chego aqui na igreja e toco. Às vezes o pessoal chegava com o instrumento desafinado, com corda arrebentada e nem sabia porque não tinha relado a mão no instrumento durante uma semana inteira, galera. Ficava a semana inteirinha sem relar a mão no instrumento, só abria o instrumento na hora de tocar na igreja. Então eu acho que isso é fazer muito pouco caso com as coisas de Deus, é não fazer o melhor. E eu via a diferença entre isso, galera, com o pessoal que era do meio secular. Eu chegava lá, o pessoal já tinha ensaiado, e normalmente, eu não estou falando aqui de músicos que vivia só de música, exclusivamente de música, não. São pessoas comuns. Por exemplo, uma das bandas que eu toco, a banda chama Simus Black. Olha só, o único que é profissional da banda, quando eu falo profissional, é a questão de levar a música como profissão. Que vive exclusivamente de música, é só eu, galera. A banda, nós somos em 4 pessoas. Tem eu que toco baixo nessa banda, tem 2 violonistas, um dos violonistas canta,
e um cajón, como é uma banda acústica, o menino não toca bateria, ele toca cajón, que a gente toca em eventos menores. Somos em 4 pessoas. Olha só, eu sou o único que vive exclusivamente de música. Todo o resto, cada um tem uma profissão diferente. Um deles, que é o que toca cajón, que é o percussionista da banda, ele é corretor de imóveis, inclusive ele que vendeu, ele vende imóveis e plano de saúde. Ele que vendeu meu plano de saúde para mim. Eu conheci ele através da venda do plano de saúde, quando eu estava comprando dele. Ele perguntou para mim qual a minha profissão para colocar lá no cadastro. Eu falei que eu era música e a gente começou a conversar e ele me convidou para tocar na banda dele. Ele é corretor. O outro, ele trabalha com o vocalista, ele trabalha com, eu acho que é com contabilidade, se eu não me engano. E o terceiro, que é o outro violonista, o Júnior, o cara, ele é dentista, galera. Agora para pensar, ó, um é dentista, outro é corretor de imóveis e de plano de saúde. E o terceiro, ele trabalha com contabilidade. Nenhum deles vive exclusivamente de música. Inclusive, o violonista, esse que é dentista, ele trabalha demais, galera. Demais, demais mesmo. Ele trabalha com implante, com prótese, essas coisas, e ele trabalha demais. Só que quando a gente vai ensaiar, você chega lá, você vê que tá todo mundo com as músicas tiradas, e eles não são cristãos. A gente tocando músicas seculares, você vê que a responsabilidade deles é muito grande. Então, sempre eles são com instrumentos bons, instrumentos afinados, sempre estão estudando, tirando as músicas em casa, sempre treinando. Quando a gente vai ensaiar ou vai tocar, fica incrível. Então, quando eu vi isso pela primeira vez que eu toquei com músicos não cristãos, com músicos seculares, eu falei, meu Deus do céu, olha só o profissionalismo deles. E às vezes dentro da igreja eu vejo que não existe nem metade desse profissionalismo. O pessoal normalmente fica sempre arrumando alguma desculpa. Ah, que eu trabalho muito. Ah, que não deu tempo de tirar música. Ah, que não deu tempo de ensaiar. Galera, difícil e corrido é para todo mundo. Então, aí tá uma vantagem e uma desvantagem para quem é músico cristão. A vantagem para quem é músico secular, que normalmente eu vejo que eles são mais organizados e levam bem mais a sério e são muito mais profissionais nessa questão de organização do que músicos não cristãos. Então, é legal vocês entenderem essa questão, porque a gente que somos músicos cristãos temos que fazer o nosso melhor também. Normalmente, pelo fato dos músicos cristãos já começar tendo referência de música desde cedo, a gente já vê isso desde criança na igreja, a gente tinha que ser exemplo e tinha que tocar muito melhor do que normalmente toca. Outra coisa que eu vejo que músico cristão normalmente tem um ponto positivo em cima, uma vantagem acima de músicos cristãos. Normalmente eu vejo que os músicos não cristãos estudam muito mais e tocam muito, muito melhor do que músicos cristãos. Por que isso, galera? Pelo simples fato deles sempre pegar e levar a sério. Eu não sei se é pelo fato de ser remunerado. Normalmente, você vê o pessoal que é do meio secular, eles tocam em barzinho, tocam em cachaçaria, em pizzaria, tocam em bandas em shows, e pelo fato de ser remunerado, deles receber, então quem é o contratante sempre vai cobrar muito mais deles também. Então, acho que pelo fato deles cobrar muito mais, pelo fato da pessoa estar pagando, ele vai cobrar mais. Então, normalmente, eles são mais profissionais, mais bem preparados. Agora, na igreja, pelo fato de não ser remunerado, eu acredito que os músicos acabam levando meio que de qualquer jeito e acaba não investindo o suficiente, não dando o seu melhor. Agora, tem uma outra coisa também. Agora, uma vantagem do músico cristão sobre o músico não cristão. Não é unânime, não é sempre, mas eu vejo que muitas vezes quem é cristão tem uma vantagem porque a gente na igreja acaba tendo que estudar todos os ritmos. Então, vamos supor, em igrejas pentecostais, a gente tem que tocar, se o Círculo de Oração vai cantar, eles vão cantar Corinho de Fogo, ou os hinos pentecostais que a gente chama, que é basicamente um forró. A gente tem que saber tocar bem forró, a gente tem que saber tocar guarânia, que é um sertanejo, que normalmente o Círculo de Oração canta. Tem que saber tocar os worship, que é um pop rock, por exemplo. Tem que saber tocar reggae, tem que saber tocar samba. A gente na igreja acaba tocando todos os estilos. Isso é uma coisa muito positiva e muito boa, porque na igreja é muito eclético. Normalmente as igrejas cantam vários hinos, cada grupo quer cantar um estilo diferente e a gente tem que aprender todos esses ritmos. E eu vejo que fora da igreja não existe muito isso.
Normalmente esses músicos seculares, eles são muito especialistas no estilo. Por exemplo, uma das bandas que eu toco, que é essa Simus Black, que eu falei para vocês, é uma banda de rock clássico e pop rock. Então eles tocam só pop rock e rock clássico. Então eles são específicos. Se você chegar para eles e falar, toca um forró, que na igreja a gente toca como corinho de fogo, normalmente os músicos não vão saber tocar porque eles só tocam um estilo apenas. Outro exemplo para vocês entenderem. Se eu pegar, por exemplo, um músico, sei lá, um músico que toca um outro estilo, igual uma das bandas que eu toco, que chama Showgueto, é uma banda que é uma bateria de escola de samba. Eles só tocam samba, eles tocam muito bem samba, tem vários instrumentos, os músicos são muito bons e eles só tocam samba. Se você chegar para eles e falar, toca uma guarana, eles não vão saber. Por quê? Eles só tocam um estilo. Então a gente que somos músicos cristãos, eu vejo que temos uma vantagem muito grande sobre o músico não cristão nessa questão de ritmos, porque na igreja é muito mais rico essa questão de estilos musicais, de ritmos diferentes, e isso ajuda bastante no aprendizado. Então a gente tem essa vantagem sobre o músico não cristão. Agora, outras coisas também que eu percebo com músicos não cristãos sobre músicos cristãos. Normalmente o músico não cristão, eles têm uma outra vantagem sobre a gente. Na questão do instrumento, galera, eu não sei o que acontece, mas normalmente, quem não é cristão, normalmente eles investem muito em equipamentos bons. Eu vou dar um exemplo para vocês dos meus alunos presenciais que eu tenho. Olha que eles não são profissionais, eles só estudam música por hobby, porque gosta de música. A maioria dos meus alunos tem instrumentos bons. Por exemplo, eu tenho um aluno que ele acabou de comprar uma guitarra nos Estados Unidos. A guitarra que ele tem é muito mais top do que a minha. Ele comprou, acabou de chegar. O instrumento dele custa mais ou menos uns 10 mil reais aqui no Brasil. E isso normalmente eu não vejo nas igrejas os músicos investindo em instrumentos bons. Eu não sei o porquê isso acontece, mas normalmente a maioria dos meus amigos que tocam fora da igreja, normalmente eles têm instrumentos bem melhores do que os músicos cristãos. Eu não sei se normalmente o pessoal da igreja tem medo de investir pelo fato de ser para a igreja. Normalmente a gente que somos cristãos, não é todo mundo, mas na maior parte das vezes quem é cristão tem um pouco de medo de investir nas coisas de Deus. Tipo, precisa dar uma oferta. Normalmente não quer dar uma oferta muito grande, por exemplo. Ou, você precisa adquirir um curso. Normalmente, quem é cristão não quer adquirir um curso, não quer investir. E eu vejo que quem não é cristão investe mais. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Você deve estar se perguntando, mas isso não é verdade, músico cristão estuda. Normalmente não. Normalmente músicos cristãos estudam só quando tem algum curso gratuito na igreja. Então, se tem algum irmão que vai dar aula, aí normalmente eles estudam. Eu falo isso por experiência própria. Os meus alunos dos nossos cursos aqui, de teclado e de violão, a maioria deles, quando eles entram no curso, eu sempre entrevisto, converso com eles para saber como eles me conheceram. E eu sempre falo, e como você me conheceu? Como que foi? Você já estudou música? A maioria deles sempre fala, eu já estudei música na igreja, porque eu tinha um irmão que ia dar aula lá de graça na igreja, só que o irmão parou de ir na igreja. Normalmente eles falam isso. E quando é de graça, tudo que é de graça, galera, quem está ensinando normalmente não vai valorizar os alunos e normalmente para, não tem uma continuidade. E esse é um problema muito grande. E aí a maioria deles acabam vindo fazer aula comigo. Mas um exemplo para vocês entenderem que músicos cristãos normalmente são os que menos investem na questão de instrumento e de conhecimento de conteúdo. Vou dar um exemplo da escola onde eu trabalho. Eu já dei aula em várias escolas, inclusive essa camisa é de uma das escolas que eu dava aula, essa escola fechou. Eu já dei aula em mais ou menos, acho que umas 8 ou 10 escolas de música diferente na minha vida. E galera, eu acredito que uns 2% ou 3% dos meus alunos de todas as escolas que eu dei aula, inclusive eu dou aula atualmente numa escola que chama Ateliê da Música aqui na minha cidade, no máximo acho que 2 a 3% de todos os meus alunos são cristãos. A maioria dos alunos não são cristãos. Então aí dá pra gente ter uma ideia, galera. Por que que o músico não cristão normalmente está fazendo aula, está estudando, e a gente que não somos cristãos não estamos estudando, não estamos fazendo nada para poder evoluir?
Então, isso eu tenho essa métrica, eu sempre fico analisando, porque como eu transito tanto no meio cristão como não cristão, como eu toco tanto na igreja quanto com bandas seculares, eu dou aula tanto para o pessoal aqui do canal que me segue nas minhas redes sociais, que são pessoas que me acompanham, que são cristãos, mas eu também dou aula para músicos não cristãos. E eu vejo que a maioria, 98% dos meus alunos, não são cristãos das escolas. Por quê? Normalmente quem não é cristão não tem medo de investir na hora de estar estudando, na hora de comprar um instrumento novo. E eu vejo que os músicos cristãos têm muito essa questão de querer fazer as coisas gratuitas, como projetos na igreja, quando vem algum irmão para poder ensinar. Eu não sei de onde vem essa cultura, mas esse é um ponto positivo para quem não é cristão, que normalmente eles são investindo no melhor, tanto no instrumento quanto em conhecimento, e eu vejo que na igreja isso não acontece. Agora, uma vantagem de quem é músico cristão que eu vejo sobre o músico secular. A gente que somos cristãos, a gente tem uma vantagem muito maior, que é na questão de conhecer novos instrumentos, galera. Eu vejo que mesmo esses meus amigos que já tocam fora da igreja, que tocam no meio secular, eles tocam, têm instrumentos bons, mas às vezes eles tocam, por exemplo, violão ou teclado, mas eles nunca viram um clarinete na vida, nunca viram um instrumento diferente. E a gente que somos da igreja, normalmente temos um pouco mais de conhecimento quanto a isso. Uma outra coisa também que eu vejo que os músicos cristãos têm uma vantagem bem grande é na questão de cantar. Eu vejo que a maioria do pessoal que são crente normalmente são afinados, cantam muito bem, por conta da referência da questão de já crescer com essa referência, crescer ouvindo pessoas afinadas na igreja, ter um coral para cantar, tem grupo dos jovens, grupos das crianças, círculo de oração. Normalmente elas têm já uma referência e têm um contato com música desde cedo, tem um contato em cantar em conjunto. Isso ajuda bastante. Eu vejo que a maioria dos meus alunos das escolas de músicas que não são cristãos, galera, a maioria deles são muito desafinados, mas é demais, galera. A maioria, quase que, acho que uns 80 ou 90% dos meus alunos das escolas de músicas onde eu dou aula, que não são evangélicos ou católicos, não são cristãos em geral, eu vejo que a maioria deles não são afinados. Eles cantam muito feio, galera. Até meus amigos mesmo, às vezes eu pego o violão, eu saio com alguns amigos meus para poder tocar. Quando eu vou visitar algum deles, sempre tem um violão e eles pedem para mim tocar alguma música. Eles gostam muito. Só que eu vejo que a maioria deles, quando vai cantar, é uma negação, é terrível. Por quê? Eles não têm prática em cantar, galera. Eles não têm essa referência que a gente tem desde cedo, desde pequeno. Algumas pessoas têm contato com música quando é criança na escola, mas hoje em dia vocês percebem que meio que no Brasil inteiro a música nas escolas caiu bastante. Não são todas as escolas que têm e cada vez menos está tendo música nas escolas. Então, isso é um problema. É legal quando tem musicalização, porque a criança já aprende a tocar uma flauta doce, já tem contato com o instrumento, ela já consegue afinar desde pequeno. Agora, essas pessoas que não teve contato com música, eu vejo que todas elas são muito desafinadas. E nas igrejas, eu vejo que os músicos cristãos têm uma vantagem muito grande, que eu vejo que a maioria das pessoas cantam super afinados na igreja, mesmo sem nunca ter feito aula de nada, sempre tem uma vantagem muito grande pelo fato de ter contato com música desde o começo. Só que isso atrapalha nessa questão que eu falei para vocês também, de querer estudar música, de querer evoluir e aprender um pouco mais. Vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que eu vejo muito, e acontece, acho que unânime. Eu vi muito isso na minha igreja, mas principalmente quem é cantor, galera. Normalmente quem é cantor é as pessoas mais preguiçosas e que menos estuda. Por quê? Na igreja a gente tem uma coisa que é de querer santificar tudo, de querer mistificar tudo. Normalmente uma pessoa canta bem, o que as pessoas falam? Se tem uma criança, um adolescente, um jovem na igreja que canta bem, normalmente a gente somos cristãos, a gente espiritualiza tudo. Então a gente chega para esse irmão e fala: nossa, irmão, parabéns, você canta muito bem, que dom lindo que Deus te deu. Normalmente a gente fala isso, que Deus deu um dom para essa pessoa, que dom maravilhoso que ela tem, que talento maravilhoso que ela tem. Só que isso é um problema muito grande. Eu vejo que
por menos que as pessoas estudam música dentro da igreja, mas quando é para aprender um instrumento, normalmente todo mundo estuda. Para aprender a tocar um violino, um piano, um teclado, um violão, guitarra, baixo. Normalmente as pessoas ainda fazem aula, mas cantor é uma raça que não estuda. Eu vejo pela minha igreja. Tinha muita gente que cantava muito bem, mas muito bem mesmo. Só que nunca estudou música. E qual que é o problema de não estudar música, de estudar canto? Normalmente os cantores não querem estudar canto e acaba estragando a voz. Pelo fato do excesso de ego das pessoas ficar sempre elogiando, elas falam, eu canto muito bem, eu não preciso estudar, eu não preciso melhorar o que eu sei. Normalmente, galera, sempre vai ter como melhorar mais e o céu é o limite. Não existe um nível que a gente chegue e fala agora tá bom, porque música é infinito. A gente tem que estar sempre estudando. E eu vejo, vou dar um exemplo da minha mãe para vocês entenderem, que quem não estuda não evolui e não só não evolui, mas pode ter um problema sério. A minha mãe, ela sempre cantou muito bem, muito, muito bem. Ela já regeu coral, ela tinha um grupo chamado Família Unida, onde ela cantava e ela passava as vozes para todos os componentes do grupo. Ela sempre foi a cabeça do grupo, ela sempre compôs as músicas, ela sempre tocou, só que é aquela questão que eu falei para vocês, da cultura de cantor achar que não precisa estudar um instrumento. E aí ela começou a cantar muito, cantava, sempre estava na igreja cantando, ensinando o pessoal, só que ela não estudou técnica vocal. Ela não aprendeu como colocar, posicionar a voz dela. Tem muita técnica, tem muita coisa, voz de peito, voz de cabeça, tem que usar o diafragma, não pode cantar com a garganta, existe postura, tem a parte fisiológica que a gente tem que entender do nosso corpo, então é muita coisa. Isso tudo a gente estuda na faculdade de música. Quando eu fiz faculdade de música, a gente teve aula de coral, aula de canto. Você tem que estudar para entender pelo menos o mínimo, o básico, para você conseguir instruir e ensinar. E qual foi o problema dessa? A consequência da minha mãe não ter estudado. Pelo fato dela cantar bem e se destacar na igreja, ela sempre cantou do jeito que ela achava que era certo. E ela acabou estragando a voz dela. Ela teve um calo vocal na garganta dela. E esse calo foi crescendo mais ou menos igual o Zezé de Camargo lá teve. E esse calo na garganta dela acabou firmando, criando tipo uma cápsula na corda vocal dela, que aí não era tão flexível. Então os agudos que ela tinha, ela perdeu. E aí, por ela ter esse problema, ela foi no médico para poder conversar, para poder ver o que tinha, fizeram exames e falaram que ela estava com um calo vocal na prega vocal e que ela teria que fazer cirurgia para a voz dela voltar 100% ao normal. Só que essa cirurgia não era 100% eficaz e ela corria risco de perder a voz completamente com essa cirurgia. Então, por conta disso, ela optou por não fazer a cirurgia, mas a voz dela nunca mais voltou ao normal. Então aqui está um exemplo para vocês entenderem da importância da gente sempre estar estudando, não apenas instrumento, mas também para vocês que cantam, para quem é cantor, também fazer uma aula de canto, uma aula de voz, para poder aprender, colocar a sua voz do jeito certo, cantar do jeito certo. Então, por mais que a gente ouve elogios, se você ouve elogios, você toca muito bem, parabéns, você é muito bom, ou se você é a pessoa da sua igreja que se destaca, você é a melhor pessoa musicista da sua igreja, ou se na sua igreja você é o único ou a única musicista da igreja, às vezes tem igreja menor que não tem músico nenhum, e se você é o único músico aí, você vai ser a referência para todo mundo. E todo mundo vai te elogiar. E qual que é o problema dos elogios? Normalmente, ao invés de te acrescentar, de te elevar, normalmente a gente deixa subir pro coração e falar, eu sou muito bom e eu sou o melhor da igreja. E aí não vai atrás de conhecimento, de evoluir cada vez mais. E com certeza você vai ficar limitado e você pode até estragar, se for no caso da voz, você pode estragar sua garganta na hora de cantar. Ou se você é um músico, às vezes você fica na ilusão que você toca muito bem ou que você canta muito bem por conta dos elogios. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem. Vou dar um exemplo de uma menina aqui da minha igreja que passou por isso. Depois eu vou dar um exemplo meu mesmo, dessa questão do ego e da gente acreditar que sabe muito bem. Aqui na igreja sempre teve uma moça que cantou muito bem na nossa igreja
e ela sempre se destacou demais por conta disso. Eu já contei essa história, mas eu gosto sempre de exemplificar porque ela é um exemplo vivo que eu vi, tipo, ela crescer em ascensão e depois ela cair pra caramba, galera, nessa questão. Ela sempre se destacou na igreja, sempre cantou muito bem e todo mundo sempre elogiou muito ela. Todo mundo falava: Nossa, você é muito boa, parabéns, você tem um talento maravilhoso, você canta muito bem. E todo mundo sempre elogiou ela. Só que ela nunca mexeu uma agulha para poder melhorar e granjear esse talento que ela tinha. Ela nunca fez uma aula de canto, ela nunca fez nada. E a gente sempre acompanhava ela. Tinha, tipo, congresso em outras igrejas, festividades. Às vezes tinha culto aqui especial, tipo, congressos aqui na nossa igreja ou em outras. E ela era convidada para cantar. E a gente sempre ia para tocar para ela. A gente montava a banda, ensaiava os hinos e saía para poder tocar para ela. Era super legal, ela cantava super bem, só que ela nunca tentou se desenvolver mais. Por quê? Todo mundo elogiava. Ela era a referência da igreja, não tinha ninguém que cantava melhor do que ela. Então, ela achava que ela era a melhor da igreja e não precisava evoluir mais. Resumindo, ela não estudou, foi ficando para trás, foi ficando obsoleta o conhecimento dela, foi aparecendo outras pessoas que cantavam muito melhor do que ela. E resumindo, ela não gravou CD, ela não conseguiu deslanchar a carreira dela e hoje em dia ela está na igreja sendo apenas mais uma. Então ela não é mais o destaque da igreja. Agora é o oposto, na verdade. Ao invés de ela melhorar, começou a piorar, tá cantando pior ainda do que ela cantava antes. Ela cantava muito bem. Ela começou agora só a ficar em declínio e agora canta muito mal. É aquela questão que eu já falei para vocês sobre a questão do talento. Ela acabou perdendo muito, galera. O talento dela, ela acabou ficando cada vez pior. Eu acho que Deus tirou o talento dela e deu para outra pessoa, porque ela não granjeou o talento que ela tinha e ficou cada vez pior. Agora eu vou dar um outro exemplo de mim, galera. Eu no começo também, nossa, vocês não me conheceram quando eu era criança. Eu era insuportável. Por quê? Eu comecei a tocar, aprender a tocar, não sabia nada, só que na igreja, como ninguém estuda, quem estuda um pouquinho acaba se tornando a referência, porque quem não estuda fica sempre no mesmo lugar. Agora, quem estuda, mesmo que não sabe nada, rapidinho consegue ter elevar o seu conhecimento e a sua qualidade musical. Então, quando eu comecei a tocar na igreja, eu não sabia nada. Todo mundo na igreja, para mim, era uma referência, porque para mim todo mundo era muito bom da igreja, já que ninguém era, já que eu não sabia nada. Então, lá na minha igreja, que é essa mesma igreja na Assembleia de Deus que eu tô falando para vocês, eu não sabia, tipo, nada, então eu tinha todo mundo como referência. Eu vi o pessoal tocando, eu falava: Nossa, como eles tocam bem. Só que eu sempre estudei a minha vida inteira, inclusive até hoje. Eu estudo para sempre estar evoluindo, aprendendo mais. Então, como ninguém estudava, eu comecei a fazer aula com o professor, comecei a estudar, evoluir. Rapidamente eu passei todos eles. E qual foi o problema? Eu virei a referência antes, eles estavam aqui, eu estava embaixo. Eu não sabia nada. Só que como eles nunca estudavam, eles ficaram sempre no mesmo patamar. Eu estudei rapidamente, eu passei eles. E qual foi o problema disso? Elogios também. Todo mundo começou a me elogiar. Cara, você toca muito bem. E eu era muito novo. Então o pessoal começou a me elogiar e eu não tinha maturidade para isso. Ao invés de me ajudar, me atrapalhou. E aí eles começou: Cara, você toca muito bem, parabéns. Cara, você toca muito bem, eu quero fazer aula com você. E todo mundo começou a me elevar. E eu, sem ter maturidade, eu fiquei insuportável. Eu achava que eu era o melhor do mundo. Porque a minha referência era apenas aquela bolha da minha igreja. Então, os músicos que eu conhecia eram apenas os que estavam na minha igreja e eles também não sabiam nada. Eles eram muito ruins. Mas não é porque eu era muito bom, é porque eles eram muito ruins. Então, todo mundo me elogiava e eu sempre acreditava que eu era muito bom. E esse foi um grande erro meu. E qual foi o problema? Qual foi o erro? Que eu estagnei também. Por quê? Tava todo mundo aqui, eu tava aqui. Eu aprendi um pouquinho e aí eu cheguei nesse patamar, eu fiquei acima deles. Mas qual foi o problema? Eu não evolui mais do que isso, porque todo mundo falava que eu era muito bom, eu olhava para eles, eu via que eles estavam bem abaixo de mim no conhecimento, então eu achava que eu era muito bom, porque a única referência que eu tinha era aquela. E eu fiquei estagnado aqui, achando que eu era muito bom. E eu falava: eles estão me elogiando é porque eu sou bom mesmo. Eles estão elogiando é porque eu sou muito bom mesmo. E esse foi o meu maior erro, galera. Por quê? Depois disso,
Eu fui estudando, estudando, estudando. Eu sempre estudei minha vida inteira, como eu disse para vocês, mas pelo fato de eu não ter uma perspectiva e não ter ninguém melhor do que eu não conseguia evoluir. Eu achava que eu já sabia tudo. Quando eu entrei na faculdade, galera, foi um choque de realidade. Por quê? Na igreja, até então, como ninguém estudava, eu era referência, eu era o melhor. Quando eu entrei na faculdade, meus amigos da minha turma, todo mundo era melhor do que eu. Então eu achava que eu era bom, que eu sabia alguma coisa. Quando eu entrei na faculdade, todo mundo sabia muita coisa e eu ficava boiando, olhando as aulas e o pessoal tudo conseguindo acompanhar tranquilamente. Eu perdidão, galera. Por quê? Porque eu achava que eu sabia alguma coisa por conta dos elogios e porque eu não tinha nenhuma referência de quem era melhor do que eu. Então, depois disso, caiu a ficha para mim. Eu tenho que sempre ter pessoas perto de mim que sejam melhor do que eu, para elevar meu nível e para mim sempre estar tentando melhorar, porque eu tenho essa pessoa como referência. A gente não tem que ser o melhor e não tem que ser sempre a referência. Sempre tem que ter alguém melhor do que a gente para você se inspirar e tentar chegar nesse nível. É só assim que a gente evolui. Então, depois que eu tive esse choque de realidade, o que eu fiz? Eu comecei a estudar e sempre andar com pessoas que eram melhores do que eu. Então eu fui, fiz a faculdade, sofrido, consegui me formar, sempre andei, mantive contato com esses meus amigos que são muito bons. Depois eu fui fazer mais aula como professor da faculdade, depois eu fui fazer especialização, fazer aula com o professor do meu professor da faculdade e até hoje eu tenho contato com ele. E aí foi quando eu conheci muitos músicos bons, músicos que tocavam no The Voice, músicos que tocam com grandes nomes da música que a gente conhece aí do sertanejo, com várias bandas conhecidas, e como eles são muito bons, então eu sempre tenho eles perto de mim, para mim ter uma referência, para mim sempre estar tentando evoluir. Então depois disso eu tive uma maturidade, depois envelheci também, cresci, então agora eu sei que elogios não servem para nada. Se você é o melhor da sua igreja, isso é o mínimo que você tem que ser, porque normalmente os músicos de igreja não estudam muito, então esse é um problema. Pelo fato deles não estudar muito, você tem que estudar e ser o melhor, você tem que ser a referência. Mas isso não mostra que você é bom. Isso só prova que você estudou um pouco, mas você tem que mirar músicos melhores. Então, uma outra referência aqui, ó, para você entender, voltando ao nosso assunto, o título da nossa live, que é sobre músicos cristãos versus músicos seculares. Eu sempre toquei na igreja e a minha referência sempre foi músicos de igreja que normalmente não estudam, não fazem aula com ninguém, normalmente são mais preguiçosos. Então, por conta disso, eu achava que eu tocava muito bem, porque a minha referência era apenas essa. Quando eu comecei a tocar no meio secular, eu comecei a conhecer músicos profissionais. Como eu disse para vocês, eu toquei na Festa do Peão, lá em Barretos já toquei em grandes festivais de músicas, com músicos muito conhecidos, e eu toco até hoje com algumas bandas bem grandes, então a gente faz shows com estruturas muito grandes. Então, quando eu comecei a tocar com esses músicos do meio secular, eu comecei a ver o profissionalismo deles. Então, isso me agregou demais, que até então na igreja eu não tinha essa referência da questão que eu falei para vocês, de ensaio, de ter instrumento bom, de sempre estar estudando, de ter horário para começar o ensaio, para ter horário para poder terminar, de ter, na igreja não existe nada disso, galera, de ter, por exemplo, um produtor junto com a gente, por exemplo, uma das bandas que a gente toca, que é essa bateria de escola de samba que eu falei para vocês, que eu toco, ela tem uma produtora. O que a produtora faz? Ela é quem organiza tudo. Então a gente vai tocar em algum show, isso tudo eu não tinha essa realidade quando eu tocava na igreja. Então você chega para tocar num show. É um evento gigantesco, muita gente, muito grande, igual aqui a gente toca, por exemplo, para Virazon. Não sei se vocês conhecem, não sei se a Virazon tem no Brasil inteiro ou se ele é só no estado de São Paulo. Mas para vocês entenderem, a Virazon, eles fazem formaturas para grandes faculdades do Brasil inteiro. Então a gente toca em shows, em eventos, que é um salão, galera, uns salões que tem muita gente, mas muita gente, tem 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 pessoas, às vezes, nas formaturas, nos eventos. E é tudo muito organizado, tem técnico de som, tem hold, isso tudo na igreja não existia até então. Só que a gente tem algumas vantagens e tem algumas cobranças também a mais. Então, por exemplo, quando a gente vai tocar, você tem horário para entrar, para passar o som. Você não pode de qualquer jeito passar o som, você tem que estar
uniformizado. Na igreja, às vezes, o pessoal vai ensaiar e chega de chinelo, bermuda, não tá nem aí, galera. Para passar som é a mesma coisa de você estar tocando. Tem que ter organização, principalmente na igreja, tem que ter um respeito na casa de Deus. E lá a gente tem que estar sempre de calça jeans, e olha só que não estamos nem tocando na igreja, mas tem que estar de calça jeans, não pode estar de bermuda para poder passar o som. E nos ensaios, às vezes, na igreja, eu vejo o pessoal chegando de bermuda, de qualquer jeito, e na hora de tocar, vai diferente. A gente tem que estar do mesmo jeito que vai tocar. A gente tem que estar sempre de camiseta preta para comprovar que a gente somos músicos. Então, a gente tem que estar sempre perfeito. E se não tiver, a produtora, quando eu falo a produtora, é a moça que cuida da banda, que é a produtora da banda. Ela cobra demais, ela xinga todo mundo, ela briga com todo mundo. Por quê? Se não tiver ela ali, não funciona. E na igreja, às vezes, eu vejo muitas pessoas mimizentas. Tipo, se alguém chega e fala, se seu líder chega pra você e fala: ô, meu irmão, não pode vir desse jeito, não pode vir de boné, por exemplo, pra poder ensaiar. Em algumas igrejas não pode. Ou então, ô, postura, irmão, olha o jeito que você fala. As pessoas querem ficar bravas, galera. Se vocês vê como que é fora da igreja, no meio secular, vocês não ficam nem um dia, porque o pessoal cobra mesmo. Por isso que funciona. Porque tem cobrança, não existe essa de mimimi. Por exemplo, olha só, para vocês terem uma ideia, quando eu fui tocar, eu vi uma cena muito estranha, galera. Quando eu fui tocar na Festa do Peão, lá em Barretos, com um artista que era lá do Rio de Janeiro, eu fui o produtor musical. Então eu fui contratado para me montar a banda e eu fui contratado para me montar todos os arranjos e ensaiar com essa banda. E aí eu cheguei para poder passar, a gente estava todo mundo no ensaio. E aí teve um problema entre o baixista que eu tinha contratado, que eu tinha chamado, e o vocalista. Eles começaram a bater boca. Na hora, galera, o vocalista, que era o dono da banda, que era o artista, ele foi e já mandou o baixista embora, ele já demitiu o cara na hora. Tipo, começou aquela discussão e falou: não, você não tá gostando, vai embora, tchau, não precisa ficar aqui. E é uma das coisas que eu vejo que na igreja não existe isso. Na igreja, você tá lá na igreja tocando, ensaiando. Se tem alguma coisa errada, se chega alguém e fala, se seu ministro de louvor, chegar o líder de louvor ou seu líder, chega para você e fala: não, vamos fazer desse jeito, as pessoas querem espanar. Eu vejo que músicos cristãos normalmente têm esse problema. Normalmente não aceita críticas, só aceita elogios, mas se fala alguma coisa para correção, normalmente não aceita nada. Galera, a gente tem que aceitar porque é em prol da obra. A gente sempre tá na igreja, a gente toca para servir. Então, se a gente está para servir, a gente tem que ouvir. Eu vejo que muitas igrejas, às vezes, tem problema com barulho, tipo de som alto, bateria alta, violão alto, ou teclado alto. E às vezes o pastor chega e fala: ô, irmão, abaixa um pouquinho porque tá muito alto. Aí os músicos já querem ficar muito bravos. Ah, eu não vou tocar mais nessa igreja. Já começa a ser muito melindroso. Ah, eu não vou fazer isso. Galera, a gente tem que parar com isso, porque a obra de Deus a gente tá para servir. Se é para servir, a gente tem que fazer o melhor em prol da igreja, não em prol da gente. Então a gente tem que se preparar, tem que tocar muito bem, tem instrumento bom. Se pedir para abaixar, temos que abaixar, porque a gente tá para servir, a gente não tá lá para se aparecer. E fora da igreja, no meio secular, eu vejo que os músicos têm uma vantagem muito surpreendente sobre o músico cristão, justamente por conta disso. Existe organização. Se a pessoa não segue, arrisca o que está sendo falado, é demitido da banda, é mandado embora. As pessoas gritam, xingam. Não existe essa questão de: ah, eu sou melindroso, ah, eu vou ficar aqui, ou eu vou reclamar. Não, galera. Fora da igreja eu aprendi muita coisa tocando com bandas profissionais do meio secular, justamente por conta disso, porque até então na igreja eu tinha uma outra realidade, eu via sempre os músicos da mesma forma, os músicos estavam lá tocando, acontecia alguma coisa, falava para baixar, os músicos não abaixava, chamava atenção, o músico ficava melindroso, não queria ir para a igreja, aí tinha que ir lá o líder na casa para poder adular. Fora da igreja não existe isso, galera, tem que ser profissional, e se não faz certo, eles já cortam da banda na hora. Eu tô passando essas experiências que eu acho que é muito legal para vocês entenderem e ter uma noção. Eu cresci muito musicalmente e eu trouxe todas essas experiências depois do meio secular para dentro da igreja. Essa questão da organização, essa questão do estudo, essa organização do profissionalismo, que até então a gente não tinha essa realidade. E a gente conseguiu mudar muito na nossa igreja justamente por conta disso, porque eu consegui trazer toda essa bagagem, essa experiência que eu tive fora
para dentro da igreja, para mim poder compartilhar com meus amigos. E aí, quando eu me tornei líder do grupo de louvor da minha igreja, eu consegui implementar várias dessas coisas que eu aprendi do profissionalismo que normalmente no meio secular do pessoal tem e dentro da igreja não tem. Então, se chega, por exemplo, sem uniforme, não toca, galera. Por quê? A gente está ganhando, a gente fora da igreja normalmente a gente toca, no meio profissional você está recebendo. Se você chega sem uniforme, sem chapéu, por exemplo, uma das bandas que eu toco tem chapéu, você não sobe no palco, você não recebe. E aí você é demitido da banda e chega outra pessoa e contrata outra. Então, eu acho que o problema da igreja, normalmente do músico cristão, pelo fato da igreja o pessoal fazer um trabalho voluntário, os músicos, a gente quando toca na igreja faz um trabalho voluntário, a gente acha que tem o direito de fazer de qualquer jeito. Segunda coisa também, músico cristão, normalmente se fala alguma coisa, já não quer ficar na igreja, então aí as pessoas ficam com medo de como falar com elas. Então a gente que somos músicos, que tocamos na igreja, a gente tem que ter essa postura e aceitar as críticas também. E não apenas quando o pessoal elogiar. Elogio é um problema, como eu disse para vocês, pode destruir muitos músicos, assim como eu perdi muito tempo da minha vida acreditando que eu sabia muita coisa, que eu tocava muito bem por conta dos elogios. E assim como a moça aqui da minha igreja que eu falei para vocês, eu dei o exemplo, ela também deixou de ser uma cantora excelente, excepcional, por conta dos elogios que estragou ela. E a gente tem que começar a aceitar mais críticas. Quando o pastor chegar e falar, ó, o horário é esse. Se a gente está disposto a servir, a fazer a obra de Deus com um excelente, a gente tem que chegar na hora, se programar, não tem que ter desculpa. Se tem ensaio, é 7 horas, chega 10 para 7, 20 para 7, chega antes, não chega no horário, que é o tempo de você chegar, montar seu instrumento, se você é tecladista, você ligar sua fonte, ver se está tudo funcionando, montar o pedestal, ligar a caixa, poder deixar tudo arrumado para quando for começar um ensaio, já tá tudo pronto. Ou se você é violonista, guitarrista, baixista, instrumentos de cordas no geral, chega também 10 a 20 minutos antes para você poder ligar na caixa, testar, afinar o seu instrumento, para quando der o horário, já tá tudo pronto. E não chegar, o ensaio marca 7 horas, você chegar às 7h30. Porque isso é uma falta de respeito com os seus amigos, com os irmãos da igreja que estão dispostos a ensaiar, a servir e fazer a obra de Deus com excelência. Então, se a gente faz para Deus, a gente tem que ser referência em tudo, a gente tem que fazer o melhor. E a gente tem que ter esses exemplos, não ter que pegar fora da igreja esses exemplos com os músicos seculares. E sim, a gente precisa pegar tudo isso e mostrar para eles que a gente faz o melhor, porque a gente está servindo e fazendo a obra de Deus com excelência. Se o pastor pedir, abaixa o som, irmão, tá muito alto, ao invés da gente ficar bicudo ou reclamar, não, galera, a gente tem que aceitar isso numa boa. O pastor tá ouvindo, o irmão tá ouvindo lá do fundo, tá incomodando ele, abaixe o seu instrumento, porque a gente está na igreja para servir, não é para se aparecer ou para ser o artista, eu tô aqui para mim me aparecer. Se nem fora da igreja, no meio secular, que eu tô falando para vocês, existe isso, até fora da igreja, quando a gente vai tocar profissionalmente. Se tá alto, a pessoa fala abaixa e pronto, você tem que abaixar. Agora imagina na igreja que a gente está fazendo para Deus, a gente não está tocando para a gente e nem para o irmão, a gente está tocando para Deus, então sempre tem que ser o melhor, inclusive fala também na Bíblia que todas as coisas, a obra de Deus tem que ser feita com ordem e decência. Então, se é com ordem, é porque tem alguém, algum superior, algum líder seu que vai estar falando, vai te dar uma ordem, você tem que acatar ela. E também com decência, porque a gente tem que ter o desconfiômetro, se está alto, se está desafinado, se você está tocando bem, ou se você não está tocando bem, se você tem capacidade de tocar na igreja ou não, e sempre está tentando melhorar, sempre dar o seu melhor. Falta de tempo, todo mundo tem. Ah, falta de dinheiro, todo mundo tem, mas nem por isso você vai deixar de estudar por falta de tempo, nem por isso, por falta de dinheiro, você vai deixar de comprar um curso, de estudar, de fazer aula e se preparar, e nem por falta disso você vai ter um instrumento bom para tocar, porque a gente tem que ter um mínimo para fazer a obra de Deus. E às vezes a gente investe em tantas coisas sem ser na obra de Deus, com coisas fúteis. Por exemplo, eu vou comprar, sei lá, uma bolsa, vou comprar um tênis, eu vou comprar, sei lá, trocar meu carro por um carro novo. A gente pensa sempre na gente, mas a obra de Deus vai ficando. E aí as pessoas falam, é porque eu não tenho dinheiro para me comprar um instrumento bom. Aí vai lá e toca com um instrumento super ruim, parecendo a bandinha do Chaves, aquele som horrível. E aí o pessoal que olha de fora fica escandalizado, fala, nossa, eu não vou na igreja não, na igreja crente só grita, crente canta tudo errado ou toca tudo errado. Por quê?
eles são acostumados com um nível fora da igreja muito top, muito superior, galera. Até, inclusive, para vocês terem uma ideia, na igreja onde eu era, sempre teve uma estrutura muito boa, tipo, razoavelmente, não era muito boa, mas era razoável. Tinha boas caixas de som, tinha amplificador, cubos para guitarra, para o baixo, tinha um bom som, tinha técnico. Não era uma igreja precária, uma igreja ruim de estrutura. Mas quando eu comecei a tocar fora, que eu fui tocar, por exemplo, na Festa do Peão de Barretos, ou quando eu comecei a tocar, por exemplo, nesses eventos que eu falei para vocês, da Virazon, galera, a estrutura, se vocês verem, iluminação, telão, o som, tem os técnicos, tudo profissionais, as caixas de som de última geração. Você toca, você fala, caramba, olha só a qualidade e o nível que dá para chegar. Se você já estuda, se você já se dedica, tem um instrumento bom, tá sempre aprendendo, é um músico bom, tá preparado, quando você chega num equipamento desse que é top, galera, fica melhor ainda. E o pessoal que não é cristão, os músicos seculares, eles são acostumados com esse nível. Inclusive até o público, as pessoas que ouvem fora da igreja, eles são acostumados em eventos de sertanejo, nesses rodeios, nesses eventos grandes que tem, em shows grandes, então eles têm já uma noção do que é bom. E às vezes quando chega na igreja a realidade é completamente diferente. E se a gente tem que ser luz do mundo, a gente tem que sempre ser exemplo para o mundo, a gente tem que fazer o nosso melhor. Então a gente tinha que ter uma estrutura, tocar, fazer tudo melhor do que quem está fora da igreja, do que quem é músico secular. Mas nem tudo, na maior parte das coisas, quem é músico secular acaba sendo melhor do que a gente por conta disso. Então é muito importante a gente sempre também tirar as coisas boas, refletir o que tem de bom fora da igreja para a gente poder melhorar e fazer o melhor dentro da igreja também. Então é muito importante vocês entenderem e seguir com as experiências que a gente tem. E essas foram algumas experiências que eu tive e que eu tive uma outra realidade. Eu vejo que muitos músicos, tanto de outras igrejas, até da igreja onde eu era, não têm essa experiência. Ou músicos da igreja onde eu sou atualmente, porque são músicos que tocaram a vida inteira dentro da igreja e não tem essa experiência do nível tão alto que os músicos seculares têm. E às vezes a gente acha que já tá bom, acha que o que a gente sabe já é o suficiente, e às vezes as pessoas, a gente deixa de ganhar alma para Jesus, porque muitas pessoas deixam de ir para a igreja porque tem um som desregulado, desafinado, alto, tudo bagunçado, pessoal tocando cada um para um canto, o som super alto. Eu passo às vezes aqui na avenida para sair com o Johnny ou com a Jace. Para quem não sabe, a gente mora numa avenida muito grande aqui, é uma avenida principal aqui do nosso bairro, e tem muitas igrejas aqui, muitas mesmo. Igreja grande, igreja pequena. E galera, às vezes a gente sai aqui para poder ir no balão, lá embaixo a gente passa em frente de algumas igrejas. Galera, tem umas igrejas pequenininhas com um som, mas muito alto, Ao invés de estar evangelizando, tá escandalizando. A gente passa aquela gritaria, um cantando para um lado, outro tocando para o outro, tudo desafinado, tudo bagunçado, e você vê que as pessoas não é por falta de capacidade, e sim pelo ego, porque se você chegar lá e conversar com elas, elas acham que estão fazendo bem feito e acham que como está fazendo para Deus já é o suficiente. Ninguém quer estudar. Se você chega lá e fala, eu dou aula, você quer aprender, você quer estudar, ninguém quer se aperfeiçoar para fazer o melhor. Às vezes o pessoal tem que chamar a polícia para poder abaixar o som. Isso está ajudando a obra de Deus? Não, está escandalizando, galera. Então a gente tem que ter decência. O som desregulado, o pessoal cantando desafinado, tocando errado, e aquela bagunça, e às vezes a gente desce, eu com a Jace para sair com o Johnny, para passear, a gente passa em frente a algumas igrejas, e é aquela bagunça. Então a gente tem que ser referência na igreja, não só na igreja, mas para o mundo todo. A gente tem que sempre ser os melhores. A gente que somos músicos cristãos tem que ter um som bom, tem que ter uma qualidade musical muito boa, tem que estar sempre aperfeiçoando e fazendo o melhor, que é só dessa forma que a gente consegue ajudar o reino de Deus e fazer a obra de Deus com excelência. Então, pegando experiências e o que é bom e o que é ruim, sempre temos que ficar com o que é bom. Então,
pega sempre o melhor da igreja e o que é ruim descarta. Se na sua igreja o músico é bom, o pessoal toca bem, afinadinho, legal, mas se chega atrasado, se o pessoal não ouve o que o pastor está falando ou o que o líder de louvor está falando, isso você já tem que tirar. Então o que é bom, acata o que é bom e fica, filtra, o que é ruim, descarta, fora da igreja, os músicos seculares. O que eles têm de bom, pega o que eles têm de bom da questão da organização, do estudo, a questão de ter um bom instrumento, a questão de sempre estar se atualizando, pega o que é bom e o que é ruim, descarta. A gente tem que sempre estar crescendo. E como que a gente cresce? Sempre pegando coisas boas e filtrando o que não é bom, galera. Então, essas são as diferenças do músico secular, do músico cristão para o músico secular. Tem muita diferença quando você vai ver os músicos muda bastante e a questão do profissionalismo é muito grande. Deixa eu dar um último exemplo para vocês entenderem, galera. Eu já cheguei a tocar, eu toco com algumas pessoas aqui da minha cidade que não são cristãs. Não é que elas não são cristãs, na verdade elas tocam músicas seculares. E às vezes eu já toquei com alguns músicos que eu fiquei surpreendido. Em alguns eventos, casamento, aniversário, às vezes a gente vai tocar, e às vezes a gente acha que para tocar bem precisa ter uma estrutura muito grande, porque nas igrejas a gente é acostumado hoje em dia com grandes bandas. Como assim grandes bandas? Por exemplo, músicos, igrejas, a maioria das igrejas tem bateria, baixo, teclado, violão, tem sax, é um monte de instrumento. A gente é acostumado apenas com isso. E as igrejas menores, as pessoas chegam e falam, na minha igreja o louvor não é bom, só porque tem pouco instrumento, só tem um violão, ou só tem um teclado, ou só tem um violão e um teclado, ou tem só um carrom, é banda pequena, então não fica bom. Galera, eu vi também, tive essa comprovação quando eu comecei a tocar no meio secular. Olha só, na igreja aqui a gente tinha uma banda super completa, com vários instrumentos, o pessoal sempre tocou muito bem, sempre foi um louvor razoável, a gente sempre fez bem feito aqui. Os meninos sempre foram dedicados, a gente tocava na igreja. Ficava muito bom, e olha que era uma banda bem completa, tinha violão, baixo, teclado, sax, tinha bastante coisa, guitarra, e aí era bem legal, a gente tocava, ficava muito bom. Só que eu fui tocar a primeira vez só violão e voz. Galera, já ficou muito bom, era só violão e voz, ficou melhor do que o que a gente tocava aqui na igreja, para vocês terem uma ideia. Teve outros eventos que eu toquei também com carrom. Para quem não sabe o que é carrom, é aquela caixa que as pessoas sentam em cima e tocam, como se fosse uma bateria, uma percussão. A gente já fez vários eventos, só violão, carrom e voz. E ficava melhor do que o pessoal daqui da igreja tocando a banda inteira. Por que ficava melhor? Pelo fato de ter menos instrumentos? Não, era para ser pior, mas pelo fato do conhecimento e dos músicos serem muito bons, pelo fato deles serem profissionais, eles têm essa questão que eu falo de ser profissional, é a questão da organização, de trabalhar, levar aquilo como uma profissão. Então todo mundo sempre faz muito bem feito. Então o pessoal tem instrumentos muito bons, eles tocam muito bem, já toquei com cada músico, galera, que vocês não fazem ideia. E às vezes a gente está em 3 pessoas tocando, ou em 2 pessoas, ou às vezes em uma. Eu tenho vários amigos que tocam no shopping aqui da minha cidade, que faz só violão e voz, ou teclado e voz. E só eles cantando com um instrumento, galera, fica um negócio absurdo. Tipo, são músicos muito bons. Mas você vê que a questão da organização, da experiência, do profissionalismo é completamente diferente dos músicos cristãos. Então isso eu consegui comprovar vivendo, tanto tocando na igreja quanto tocando no meio profissional, no meio secular com esses músicos. Então é muito importante vocês pegar essas dicas e começar a estudar. Inclusive, compartilha essa live, ela está sendo feita, transmitida apenas aqui no Instagram, mas depois eu vou colocar ela também no YouTube e no Facebook. Depois compartilhe essa live com algum amigo de vocês, com os músicos da igreja de vocês, com os grupos da igreja lá, por exemplo, grupo do Chico de Geração, dos jovens, porque é muito importante para que todo mundo tome consciência que a gente tocando na igreja, a gente está servindo, a gente tem que fazer o melhor. Porque às vezes as pessoas não melhoram, não é porque não querem, é porque falta conhecimento, falta um empurrão, falta um incentivo como esse que eu estou dando para vocês. Então é muito importante vocês sempre seguirem isso, que ajuda bastante, tá bom, galera? Então esse era o tema de hoje. Agora eu quero abrir aqui um tempinho para quem quiser entrar ao vivo aqui comigo, para quem quiser conversar, fazer a sua pergunta aqui para mim. Ó. Antônia, deixa eu ver se ela... Quem quiser, galera, falar comigo, manda aí uma solicitação
uma solicitação para a gente poder conversar. Aqui tá Antônia, enviar uma solicitação. Vamos ver. Belisário, acho que está querendo mandar uma solicitação. Alguém, galera, olha só, esse é o momento. Pode entrar ao vivo aqui, ó, me chamar que a gente vai bater um papo. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser falar comigo aqui, aproveita esse momento, pode me mandar uma solicitação aqui e fazer a sua pergunta rapidamente, que eu vou estar respondendo cada um de vocês. Então, se tiver alguma pergunta, me manda uma solicitação aqui de mensagem que eu vou responder todos vocês. Deixa eu só ler aqui algumas perguntas que mandaram aqui. Aqui, ó, a Mariene falou: eita, professor, precisamos melhorar muito. É isso aí, Mariene. Sempre temos que estar melhorando, nunca temos que estar parado. Quando a gente achar que sabe alguma coisa, já existe muito mais coisa para poder aprender, porque o aprendizado sempre não vai ter limite, sempre vai ser infinito. Então, nunca vai ter um limite para você falar, agora sim eu já sei tudo. Não, não tem fim, a gente tem que passar o resto da vida estudando e sempre tentando melhorar. A Maria Rodrigues falou aqui, ó, poxa, é isso mesmo, para Deus deveria ser bem melhor, porque tem que ser de qualquer jeito. Pois diz a palavra, o mundo é mais prudente que os da igreja. Infelizmente, o pior que é. Eu fico até com vergonha, às vezes, quando eu vejo isso, quando eu vejo a realidade, a diferença entre um e outro, principalmente nessa questão musical, galera. Eu já toquei em vários palcos, em vários eventos muito grandes, e todo mundo, desde o cara que faz a parte elétrica, a pessoa que monta o palco, a pessoa que faz a iluminação ou que mexe no som, eles são muito profissionais. É muito diferente, galera, a realidade quando a gente vê dos músicos não cristãos com os músicos cristãos. Fontanella Marli falou aqui, ó, dependendo das críticas, são para nossa evolução e aprendizado. Concordo, professor Kia. É isso aí. O problema elogio sempre é muito bom. A gente gosta, o nosso ego gosta muito de elogios. Normalmente a gente sempre fica, elogios vai me ajudar. É bom de vez em quando, tipo quando você evolui, quando você tá aprendendo alguma coisa, aí estimula a pessoa chegar para você e falar, opa, você é muito bom. Só que tem um problema, as pessoas que só vivem por estímulo, que precisa de elogios para poder caminhar, é uma pessoa insensata. É uma pessoa que não tá pensando na evolução, ela está pensando apenas nos elogios. Então é uma pessoa soberba. Quem só precisa de elogios para poder fazer alguma coisa é uma pessoa que só faz em troca de elogios. A gente não tem que ser assim, a gente tem que fazer o melhor para Deus e a gente tem que fazer pelo nosso aprendizado, pelo nosso conhecimento. Se ninguém falar nada para mim, você tá bom, parabéns, isso vai me desestimular? Não, galera. Eu vou continuar estudando do mesmo jeito, porque o meu objetivo não é receber elogios. Até porque eu não estou fazendo isso para elogios ou para outras pessoas. Eu estou fazendo isso para Deus. Se é para Deus, você tem que ter a recompensa e o reconhecimento dele. Se é para ele, a gente tem que fazer o melhor. E na maior parte das vezes eu percebo que elogios mais atrapalham do que ajuda. De verdade, mais atrapalha do que ajuda. De vez em quando elogio o outro, ajuda, beleza. Mas eu já dei 2 exemplos aqui para vocês. Primeiro da moça da minha igreja e segundo comigo mesmo. Quando eu ficava só ouvindo elogios, eu deixei de evoluir, porque eu achava que eu era o melhor da igreja, que não tinha melhor do que eu, e eu achava também que não tinha o que melhorar mais, porque eu olhava para trás e eu vi o pessoal que estava aprendendo. O pessoal, músicos que já tocavam muitos anos, mas que não tocavam, não evoluíam, e eu passei deles. Então eu achava que eu era superior, que eu era muito melhor. Não é porque eu era bom, é porque os outros eram muito ruins e eles deixaram de evoluir, eles nunca estudaram. Enquanto eu estava só ouvindo os elogios e olhando para trás, acreditando que eu era bom, eu deixei de estudar, de evoluir. As outras pessoas que eu não conhecia, estava tudo evoluindo. Aí quando eu cheguei na faculdade, eu sofri, eu vi uma outra realidade e eu vi que os músicos estavam muito superiores a mim e que eu tinha que estudar muito, que eu tinha que ralar demais para mim conseguir chegar neles. Então, ao invés da gente querer sempre ser o melhor da igreja, sempre conheçam pessoas, mesmo se você é o melhor da sua igreja, porque normalmente quem me acompanha aqui são pessoas que estão sempre tentando aprender, sempre estão estudando, então automaticamente vocês vão se tornar grandes músicos e provavelmente vocês vão passar os músicos da igreja de vocês, porque na maior parte das vezes
os músicos depois que aprendem um pouquinho já acham que é o necessário para de estudar. Então quem está estudando sempre vai estar evoluindo e vai conseguir passar esses músicos que não estão evoluindo, que não estão estudando. Então se você é o melhor da sua igreja, ou se você pretende se tornar um músico incrível e ser a referência da sua igreja, quando você chegar lá, não fica apenas com aquelas referências. Começa a ver outras pessoas que tocam melhor do que vocês. Inclusive, algumas pessoas olham para mim e tem eu como uma referência, fala: nossa, você toca tão bem, o dia que eu tocar igual você, pra mim já tá ótimo. Galera, não tem que estar contente ou satisfeito de tocar igual eu toco. Vocês têm que passar vocês têm que tocar muito mais do que eu. Por quê? Para mim chegar no nível que eu cheguei, eu precisei ralar muito, estudar bastante, eu tive as minhas referências, as minhas facilidades e dificuldades. Mas eu passo aqui para vocês só as coisas boas, então eu filtro tudo que eu tive de dificuldade e passo pronto para vocês as partes boas. Então, vocês automaticamente têm que evoluir e tocar mais do que eu. Vocês têm que aprender comigo e conseguir transcender, conseguir evoluir e se tornar melhor do que eu. E não querer tocar igual eu. Eu não vou ser uma referência para vocês de nível para vocês chegar. No começo eu sempre queria chegar no nível dos meus professores. E tem vários professores meus que eu via que eu falava: nossa, se um dia eu chegar no nível desse professor, meu, para mim já tá bom. Se eu tocar 10% dessa pessoa, para mim tá bom. E eu cheguei a dar aula para professores meus. Por quê? Essas pessoas pararam de estudar, eu acabei passando elas, eu continuei estudando ainda. Então vocês também têm que continuar do mesmo jeito. Claro que eu não vou parar de estudar nunca, galera. Eu sempre falo isso para vocês. Então, para vocês me passar, vocês vão ter que estudar um bocado, porque eu não vou parar mais. As pessoas que vocês têm como referência, se não estudam mais, isso quer dizer que vocês vão passar elas logo, logo. Por quê? É sempre ascensão, existe um caminho. Tem pessoas que estão paradas lá atrás, que não começaram, não saíram da linha de chegada. Tem pessoas que começaram e parou no meio da jornada. E tem pessoas que estão em constante evolução, sempre está trilhando o caminho da evolução. Então, para as pessoas que não começou, talvez seja o seu caso, se você começar e não parar, uma hora ou outra você vai passar quem está lá na frente, se essa pessoa parou de andar. Agora, as pessoas que nunca param, galera, aí essas pessoas, para vocês alcançar, vai ser bem difícil, porque quem não para de estudar sempre está evoluindo. E a gente tem que colocar isso como meta de vida. Nunca parar de estudar para sempre estar em constante evolução e sempre estar fazendo o melhor para Deus. Tá bom, galera? Então, olha só. Lembrando que a gente está fazendo as lives, agora são 3 lives diárias, mas de terça-feira não vai ter 3 lives. Por quê? De noite eu dou aula, então terça-feira vai ser o único dia que não vamos ter lives de noite. Agora, segunda, quarta, quinta e sexta-feira, vamos sempre ter lives à noite, às 9 horas da noite. Vamos começar nosso podcast. Provavelmente quarta-feira, amanhã, vai ser quarta e quinta podcast, e segunda e sexta-feira vamos ter as nossas lives normalmente, as nossas aulas ao vivo. E eu vou sempre fazer lives de manhã e no horário do almoço também. Então a gente está fazendo essa live agora, depois vai ter uma outra live lá para 1, 2 horas da tarde. A gente vai fazer uma outra live também e vai ser uma live de react, é de hoje. Eu vou transmitir em todas as redes sociais, mas provavelmente eu quero ver se eu faço a live da manhã aqui apenas no Instagram. Então vai ser uma live que vocês vão ter oportunidade de poder aprender um pouco, vou sempre passar alguma experiência aqui para vocês, mas também vocês vão ter a possibilidade de poder entrar ao vivo aqui comigo, me chamar aqui para poder fazer a sua pergunta ao vivo aqui no Instagram. Então, se programem porque de segunda, de manhã, todos os dias de manhã, eu pretendo fazer essas lives somente aqui no Instagram, não vou fazer nas outras redes sociais. E aí depois, as outras lives do meio-dia e a live da noite, aí sim eu vou transmitir em todas as outras redes sociais e assim a gente vai estudando. Vai sair muitos vídeos também, a gente está postando uma média de 6 a 7 vídeos diários. Então, eu sugiro que quando vocês entrarem nas redes sociais de vocês, independente de qual seja, vocês entrem no meu perfil, no perfil do Melodias e Riffs, para ver se saiu vídeo novo, porque tá saindo vídeo a todo momento. E se vocês estudar, praticar e assistir, pegar essas dicas, eu tenho certeza que vocês vão se tornar músicos incríveis para tocar no reino de Deus. Compartilha sempre as nossas lives com algum amigo de vocês, que isso ajuda bastante o nosso canal crescer cada vez mais e assim a gente vai progredindo e crescendo cada vez mais. Tá bom, galera? Então essa era a live de hoje que eu queria passar para vocês da parte da manhã,
mais tarde, no horário do almoço, vamos fazer mais uma live e vai sair vários vídeos aqui para vocês e eu espero que vocês consigam acompanhar tudo e se tornar grandes músicos. Para se tornar grandes músicos, agora não depende apenas de mim, porque eu estou passando todo o conteúdo aqui, só depende de vocês praticar e colocar todas essas dicas que eu dou aqui para vocês em prática. Então, pega essa live, compartilha essa live de hoje com o grupo da sua igreja, que isso é muito, muito importante, com os grupos de músicos lá, ou do círculo de oração de adolescentes, que isso vai ajudar bastante eles mudar a mentalidade e comecem a chegar no horário também, no ensaio de vocês, ensaiar e começar a melhorar cada vez mais. Quanto mais a gente melhorar e der um passo para a perfeição, Deus vai abençoar e vai ajudar cada vez mais a vida de vocês também automaticamente. Tá bom, galera? Então, essa foi a nossa live de hoje. Tem alguns comentários aqui, ó. A Mariene falou, o céu, o nosso limite é o céu. É isso aí, o nosso limite é o céu. Não tem nada melhor do que o céu. Então, enquanto estamos na terra, temos que dar o nosso melhor e tentar fazer o melhor. A Patrick falou aqui, ó. Na obra de Deus, tudo que fizermos ainda é pouco diante da grandeza de Deus. Realmente temos a cada dia nos tornar melhores no louvor. Parabéns, cara! Olha só, esse é o melhor comentário que eu li hoje, galera. Ou essa semana ou esse mês inteiro. Ou melhor, esse ano que começou agora. Porque olha só que incrível o que ele falou. Gente, eu sempre estou falando aqui que a gente tem que estar sempre melhorando, dando o melhor, mas o Patrick resumiu aqui em um texto aqui bem legal. Não, na obra de Deus, tudo que fizermos ainda é pouco diante da grandeza de Deus. Realmente temos a cada dia nos tornar melhores no louvor. É isso aí. Para Deus, a gente, por mais que ache que está fazendo melhor, que somos bons, nunca vamos ser o suficiente, nunca vai ser bom o suficiente aos olhos de Deus. Porque pelo que ele fez, a gente não está fazendo nada. Agora, o que eu acho complicado é as pessoas que não fazem nem o mínimo. Então, a gente tem que estar sempre fazendo o nosso melhor e Deus sabe do nosso coração quando a gente está fazendo o máximo que a gente pode. O que não pode é realmente fazer de qualquer jeito a obra de Deus e não dar o nosso melhor. Aqui, ó. A Fontanella falou aqui, ó. Temos que ter cuidado com o nosso ego, saber que temos muito que aprender. Exatamente. Se a gente não tiver a humildade de tentar aprender, galera, de sempre estar tentando fazer o melhor para a obra de Deus, complica bastante. A Belisário me mandou aqui uma solicitação. Vamos ver se ela... deixa eu aceitar ela aqui. Vamos ver se ela vai entrar ao vivo aqui com a gente. Estou aguardando aqui a Belisário Demira, aqui está com 3 pontinhos. Ela mandou a solicitação, mas eu não sei se ela está com problema na internet, ou se ela não está aqui ao vivo. Mas estou aguardando aqui, mas ainda não entrou, então creio que não vai dar certo. Mas a gente vai fazer lives diárias aqui pelo Instagram, que vai ser melhor para a gente poder entrar ao vivo, para vocês poderem entrar aqui e fazer a pergunta de vocês também. Então, se não deu certo hoje, a gente vai ter mais uma semana inteira de lives que vocês vão ter essa possibilidade. Tá bom, galera? Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui nessa live. Espero que vocês tirem proveito dessa live, que vocês consigam tirar várias dicas importantes e consigam aplicar, que é o mais importante de tudo. Essa live aqui eu fiz com muito carinho para vocês e sempre vou estar trazendo o melhor para todos vocês. Vou estar tentando fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus eu faço ensinando vocês e vocês conseguindo aplicar no reino de Deus. Então vou sempre estar dando o meu melhor, só basta vocês estudar, praticar, que vocês também se tornarão grandes músicos, tá bom, galera? A Madeiro, Francinete 10 falou um oi, obrigado pela presença aqui. A Mara Oliveira falou aqui também um bom dia. Mariene, obrigado, professor, pelas instruções. Que isso, Mariene, fico feliz de poder ajudar todos vocês aqui. Então se programem, galera, mais tarde a gente vai fazer uma outra live, vai ser incrível, eu vou fazer um react de uns americanos tocando e vocês vão ver. É outro nível o pessoal tocando naquelas igrejas que eles têm, que as igrejas batistas, igrejas de cultura negra, o pessoal toca demais. E eu vou estar fazendo uma análise desse vídeo, vai ser fantástico. Eu vou fazer em todas as redes sociais
E eu vou mostrar para vocês esse vídeo e mostrar o que eles estão fazendo, explicar, exemplificar tudo que eles estão fazendo e vai ser incrível, beleza? Então todos tenham um bom dia e já já nos vemos novamente ao vivo e acompanha todas as aulas, todos os vídeos que a gente postar durante esse dia todo. Então galera, muito obrigado pela presença de todos vocês. Até a próxima, valeu, tchau!